E eu? Hã? Eu me tese também? Eu me tese. Nome me tese. artístico. Eu me tese? É com L. Eu me Eu tese. Eu me É uma, tese? depois Tese. Zi? é uma longa história aí. Tá. Por causa de uns Pra saber como é que eu aí. falo com você, entendeu? Não, mas pode chamar por Eu me tese, porque aqui na faculdade até o Armata, a Kátia me chama de Eu me tese. Beleza? Lá só na revista que é Leonardo Proença, que é questão certinha daí, beleza. Perfeito. Certo. Boa noite. Vamos lá. Olá, você, Jornal Lover que nos acompanha, seja bem-vindo ao primeiríssimo podcast Jornal Lovers voltado para quem ama e vive de jornalismo. Eu sou Leonardo Proença, também conhecido como Eu me tese, e convido você a curtir, se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola no universo do jornalismo. E eu estou acompanhado da Tracy Armstrong. Olá, Tracy. Olá, Eu me tese. É isso mesmo, você acompanha o Jornal Lovers Podcast agora. E nós estamos aqui com uma presença especial, duas presenças especiais, melhor dizendo, né? Ele que é formado em bacharelado em jornalismo pela Uninter de 2016 a 2020, aqui de Curitiba, é PA de Curitiba, e atualmente ele é vídeo repórter da RIC TV, Kainan Lucas. Opa, um abraço a todos, muito obrigado pelo convite. Estamos um pouco nervosos, mas vamos nessa. É diferente estar do lado de cá. Geralmente está do lado de lá, né, entrevistando. Estar do lado de cá também é bacana. Vamos bater um papo aí, vamos contar um pouquinho da vida. E que bom, obrigado pelo convite, vamos nessa. Perfeito, ele não está sozinho, né? Ele está com... É isso mesmo, Eu me tese. Do outro lado temos Júlia Glovachi, que além de nossa colega de turma, é criadora e apresentadora do Minuto Linha, que é um programa voltado a reportagens mais rápidas e dinâmicas no Instagram, @LíneaNews. Oi, gente, eu sou a Júlia. Bem-vindos ao Minuto Linha, né? Bem-vindos ao Estamos Minuto Linha. E Excelente. vamos nessa, né? Minha primeira vez aqui também. Excelente. Então, vamos começar com o nosso entrevistado de hoje, que inclusive recebe a honra de ser o primeiríssimo Olha a entrevistado responsabilidade, do podcast hein? Jornal Lovers, né? Rapaz. E a gente queria começar conhecendo a sua história da tua trajetória no jornalismo. Como que você iniciou? Você contou pra gente, que a gente tem uma pré-entrevista, né? Você contou pra gente que foi desde a infância que você já tinha essa paixão pelo jornalismo, né? Pois é, mais uma vez obrigado pelo convite aí, sucesso no Jornal Lovers, adorei o nome. Uhum. Tudo começou com uma paixão de criança. Acho que todo mundo, quando a gente é criança, e eu falo bastante, tá, gente? Aviso. A gente tem uma paixão que a gente vai descobrindo da vida, né? E quando eu tinha ali 6 para 7 anos, eu comecei a descobrir a paixão pelo jornalismo. Por quê? Comecei a assistir muito jornal, né? Assistir na televisão, ver os apresentadores, ver os repórteres ali. E na época de brincadeira de criança, eu comecei a ter essa paixão pelo jornalismo, de ver, eu vou começar a ser. Então, quando a gente ia pra rua brincar de bets, mãe se esconde, buliquinha, mas principalmente bets, eu brincava de ser o repórter que entrevistava o pessoal, os times que ganhavam ou perdiam. Tipo um narrador. Não seria narrador, seria o repórter mesmo. Uhum. Tinha os meninos que faziam narração, mas eu era o repórter mesmo que ia lá no meio do jogo de bets, interrompia, falava, vem aqui, porque você ganhou, não sei o quê. E isso comecei a criar essa paixão pelo jornalismo. Dentro da minha casa, eu assistia muito jornal, praticamente o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, ficava assistindo quando eu tinha tempo em casa, né? Criança, adolescente, tinha correria de escola. E eu brincava também de pegar a garrafinha d'água e ficar na frente da televisão apresentando um jornal, como se eu estivesse apresentando um jornal. E aí passou um tempo, essa vontade morreu, pode dizer assim. Mas daí em 2014, quando eu comecei a entrar no ensino médio, e o ensino médio na escola estadual que eu estudava em Pinhais, tinha alguns cursos, algumas coisas voltadas para a comunicação, alguns projetos de extensão voltados para a comunicação, como Jornal Mural, ainda não tinha essa questão de podcast, enfim, rádio, enfim, era só mais ou menos por cima. Então eu comecei a cabecear projetos dentro ainda na época de escola, na questão de comunicação. E aí eu fui fazer o Enem em 2014, como todo adolescente eu fiz por fazer, minha mãe puxou minha orelha, porque eu fui fazer com preguiça. Aí eu fiz o segundo Enem já um pouquinho mais dedicado, e o terceiro em 2015, aí eu fiz para valer. Sim. Aí eu fiquei até o último minuto na sala, eu me lembro como se fosse hoje. Era 7h30 da noite, já tinha passado de todos os horários limites, eu estava lá fazendo a prova. E
o resultado saiu, eu errei apenas uma pergunta do Enem em 2015. Então, eu quase gabaritei. Caramba. E foi, assim, uma conquista grande, porque eu jamais imaginei que eu ia conseguir. E a gente estava até comentando antes aqui, fui atrás de algumas faculdades, daí eu queria mesmo fazer jornalismo. Eu nunca pensei em fazer mais nada na minha vida a não ser jornalismo. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu digo isso para todo mundo que eu converso. E sempre foi na área da TV. Sempre foi, na verdade não foi na área da TV, foi na área do jornalismo mesmo. Que dentro Total. da profissão eu fui descobrindo o que eu queria. Porque jornalismo tem várias veias, tem assessoria, tem a televisão, tem o rádio, tem a internet, Redação. tem redação. Então eu fui descobrindo, eu passei por um pouco de tudo. Em 2016 eu fui atrás de algumas faculdades porque não tinha condição na época de pagar uma mensalidade, então eu fui atrás por questão de bolsa. Me inscrevi no ProUni, no FIES, em todos esses programas sociais do governo. E aí eu consegui 2 bolsas. A primeira saiu para uma outra faculdade, para a Unicuritiba, era uma bolsa de 50%. Pô, já ajudava, né? Já quebrava um pouco do galho. A Unicuritiba, para minha casa, é questão de 10 minutos, era muito próximo. Só que daí, uma semana depois, que eu estava quase assinando a papelada, saiu a minha bolsa 100% para a Uninter, aqui no centro. Então eu mergulhei de cabeça, né? Porque imagina, pagar a faculdade é a melhor coisa que tem, né? Sim. Então eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo pela Uninter em 2016, e aí eu fui descobrindo. Passei por assessoria de imprensa no CREA Paraná, passei por assessoria de imprensa na Secretaria Estadual de Turismo, e não era o que eu queria. Sabe? Não gostava de ficar na redação. Isso que é legal, você foi experimentando o jornalismo prático e foi dizendo, isso não quero. Isso Exatamente. não quero. Porque na época, a gente fala época, gente, mas não é muito tempo. É agora 2016, a gente está em 2025, é 10 anos, né? Não, é tempo, gente, tempo. Então, assim, em 2016 para hoje, era mais fácil você conseguir alguma coisa na área, um estágio, até mesmo nas próprias emissoras de televisão ou rádio, você conseguia um trabalho mais fácil. Então, eu consegui através da faculdade, porque dentro da Uninter tem o espaço do CIE, não sei como é aqui, se aqui também tem, mas na Uninter tem. Então, eu consegui esse estágio, meu primeiro estágio mesmo na área foi no CREA Paraná como assessoria de imprensa. Eu não entendia bulhufas nenhuma, só sei que tinha que mandar release, marcar entrevista com emissora de TV, de rádio, pegar o presidente e gravar vídeo com ele. Então, eu comecei a fazer isso. Só que não era o que eu queria. Aí, dentro da faculdade... Aí foi quando, de verdade, o bichinho do jornalismo me picou. Eu digo assim. Foi quando a gente criou um projeto de extensão. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E a partir daí começou a minha rotina, a minha vida. Entende? Sim. Então, do Kainan menino que eu brinco, Kainan criança, que tinha o sonho de ser jornalista e foi crescendo, foi realizando essa vontade, plantando esse desejo até eu colher hoje. Essa é um pouco do meu começo. Entende? Até eu chegar onde eu tô hoje. Você entrou com 18 anos de idade? 18 anos. Que bacana. E esse projeto aí que você falou, me interessou, né? O Uninter 2. Conta pra gente essa história. Pois é, foi uma loucuragem, né? Vamos falar o português claro aqui pra essa meninada. Igual vocês criaram aqui o Jornal Loves, né? Eu, inclusive, acompanho, vejo lá vocês postarem as coisas de vocês. Vale ressaltar, assíduo telespectador do Jornal Loves de Caxias. Assisto, palpito muitas vezes, dou orientações, dou dicas. A gente tinha, dentro da Uninter, como toda a faculdade, os projetos de extensão para você participar e começar a praticar, né? Tipo, o rádio, o estúdio de TV. Só que estavam todos lotados. Só que a gente queria ir além. Pô, vamos criar alguma coisa pra gente praticar o que a gente tá aprendendo aqui dentro. E o que a gente vai fazer? Não sei. Essa é a primeira pergunta. Não sei. Aí juntou eu, o Evandro, meu amigo Deuselino, a Renata. Eu tô aqui falando os nomes aleatórios, porque a gente era em 15. A gente criou um grupo de 15 da nossa turma, fomos pegando a galera. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. Até que um belo dia, todo mundo indo embora dentro do ônibus Inter 2. Dentro do ônibus Inter 2, surgiu a ideia de fazer um programa de rádio. Igual a gente tá fazendo aqui. Isso, meu coração tá até pulando, porque tá vindo na minha cabeça quando a gente fazia. Sim. A gente fazia toda sexta-feira um programa de bobagem. Mas sim, de bobagem em que sentido? Era pautadinho, tinha as notícias, tinha os momentos de zoeira. Entre uma conversa e outra a gente soltava a música. Tipo, o menino ali fora ali tá cuidando do som, ele soltava a música. Era um programa de rádio mesmo. O jornalismo misturado ao entretenimento. Exato. E esse programa era transmitido em todos os polos da Uninter. Via rádio. Então, você chegava na faculdade, você escutava a gente falando. Que massa. Você que tá chegando atrasado aí na faculdade, tô vendo você chegando atrasado. Aí o cara chegava atrasado lá na catraca, ficava olhando a voz do além falando, mas era a gente falando, né?
E Traumatizou algumas pessoas. E aí chegou num ponto que a gente sentiu que a gente precisava voar. Abrir os horizontes. Cara, vamos explorar o que a faculdade tem de estrutura. É por isso que eu falo pra galera, independente se é o Uninter, aqui na Positivo, onde for, explore a estrutura que a faculdade te dá. Porque é ali que você vai descobrir o que você quer. Pô, eu gosto de ficar na redação, é biblioteca, sentadinho, quietinho, escrevendo. Sim. Eu gosto de fazer uma edição, é no laboratório de edição. Eu gosto de estar aqui no microfone de rádio, não gosto de aparecer em câmera, é aqui. Gosto de ficar no estúdio, é estúdio de TV. E aí a gente foi descobrindo. E aí a gente teve, obrigatoriamente, a faculdade pediu para que a gente tivesse um professor orientador. A gente teve o professor André Corradini, que começou a orientar o nosso projeto. E lá a gente pegou uma câmera igual aquela que está ali atrás de mim, microfone mesmo com o cubo da Uninter e foi para a rua gravar matéria. A gente não sabia editar. A gente aprendeu dentro do curso de jornalismo. Sim. No módulo de TV e edição, a gente aprendeu a fazer edição enquanto o programa estava rodando. A gente ficou 1 ano e meio com esse programa chamado Uninter 2. A gente ia para a rua gravar de tudo que você possa imaginar. Foi quando eu me apaixonei pelo Palácio Avenida, pelos bastidores do Palácio Avenida. Eu faço todo ano, desde a época da faculdade, por 10 anos eu cubro o Palácio Avenida. Sim. Aí a gente fazia a Feirinha da Osório, que é tradicional, coisas culturais de Curitiba, fazia reclamações da galera, tipo, minha ponte caiu aqui no meu bairro, venha mostrar. A gente mostrava. Greve de ônibus, por causa do nome da faculdade, né? O nome do programa tinha muita greve de ônibus na época, né? 16, 17. Então a gente começava a cobrir tudo. E, cara, eu assisto essas reportagens até hoje, eu vejo a gente magricelo, tremendo na câmera, assim, com a voz gaguejando. Eu falo, cara, deu certo. E aí a gente ficou por um tempo fazendo esse projeto até 2019, que foi quando a gente rompeu, porque daí a faculdade falou, não dá pra gente seguir, porque a gente precisa do professor cuidando mesmo do curso, não podemos disponibilizar um tempo para ele ficar cuidando de uma coisa só mais particular. Sim. Aí o projeto, digamos que acabou no sentido de ficou na memória. Sim. E vão vindo as novas gerações também, né? Ele tem que dar atenção. E daí a gente deixou, tanto que a página ainda permanece ativa, o YouTube permanece ativo, e assim, a gente fez coberturas épicas, Sim. que eu acho assim, que ficou na minha memória, como eleições, que eu estava comentando com vocês, eleições de 2019, Sim. que foi quando o atual governador aqui, o Ratinho Júnior, foi eleito. Cara, quando eu cheguei a colocar a câmera na cabeça, eu caí no chão, eu passando por cima de colega, caiu um poste do meu lado, assim, foram coisas incríveis. Aí veio o Palácio Avenida, aí veio o que mais que a gente fez, assim, que marcou muito, Natal de Curitiba, Sim. coisas que foram marcando, assim, até que um dia a gente chegou e falou assim, cara, vamos desvincular o nome da Uninter e vamos fazer um projeto próprio, vamos criar uma empresa? Como assim? Eu propus isso para os meninos. Vamos criar uma empresa? Vamos. Que é o próximo, que eu sei que vocês vão perguntar também. Eu vou perguntar. Entendeu? Eu já vou na reta, assim, entendeu? É bom que tá na nossa área de direção. Eu falo muito, né? gente, então fale, por favor, também. Sim, claro. E é muito legal você comentar sobre esses projetos, porque além de ser uma inspiração para nós, é também muito legal ver o projeto que a Júlia tem iniciado e tem feito, e é muito legal, eu fico lá vendo. Eu vejo também. Toda sexta-feira, vou contar uma coisa, toda sexta-feira é a mesma coisa, fica o padrão na mente. Passou do meio-dia, eu já fico esperando aquela pessoa aparecendo lá. Bem-vindos a Minuto Linha. E aqui nós temos a Garota Linha. Conta pra gente, Júlia, como que começou como você ingressou na Linha News? Então, eu entrei na faculdade, né? Eu já fiz 1 ano de jornalismo em outra faculdade, e daí eu tive que recomeçar aqui por várias questões, mas eu sempre quis entrar na minha área. Eu nunca tinha trabalhado de receber dinheiro mesmo, né? Eu já tinha trabalhado em outras áreas, na robótica e tudo mais, mas sempre voluntariado. Nunca tinha um trabalho fixo mesmo, e eu sempre quis o meu primeiro emprego no jornalismo. Sim. Só que, como eu não era formada e nem nada do tipo, eu nunca consegui uma oportunidade de verdade. Então, eu decidi começar um estágio para eu entrar na área do jornalismo. Eu me candidatei a muitas vagas em várias áreas diferentes. Sim. Você vê como que estágio de jornalismo, vai botando todas. Todo dia vinha um e-mail. Infelizmente não deu, não sei o quê. Até que eu recebi uma mensagem da Linha me chamando para uma entrevista presencial. E eu cheguei lá na empresa e eu gostei muito da empresa.
Ela é uma empresa bonita, assim, as pessoas que trabalham lá são muito gente boa mesmo. Bonitas também. São bonitas, são bonitas. E eu gostei muito como a empresa funciona e da liberdade que eles me dão lá dentro. E acabei entrando lá para fazer o Linha News, né? Que eu escrevo as pautas diárias de lá e acabou que eu entrei no Minuto Linha também, que a gente gosta de fazer as notícias rápidas, né? Para as pessoas que estão aí sem tempo e querem um minutinho só para saber as notícias da semana. E é isso que a gente faz. Eu gosto muito de estar lá. Em G1 em um assim. minuto? Tipo É. isso. Você me contou anteriormente que você apresentou quase todos os Minuto Line, né? Quase todos os Minutos Líneas fui eu que fiz. Porque antes o projeto ele não era bem fixado, não era algo que sempre ocorria toda semana, certinho. Uhum. Daí, a partir do momento que eu entrei lá, a gente falou, vamos fazer um negócio toda semana mesmo, fixo, para fixar na mente das pessoas. Igual você acompanha Fixou na toda minha cabeça. sexta-feira. Isso que é o legal, que foi criado um padrão. Pô, Sim. sexta-feira, depois do meio-dia, tem um Minuto Line, né? Eu lembro que no começo você sempre fazia ele sentadinho. E aí agora eu fico, onde será que ela gravou dessa vez? Eu acho Sim. isso muito legal. É, que já gravou no Parque Tanguá, Ópera de Arame, qual mais? Antes era sentadinho, porque a gente ainda não pensava em levar isso muito pra frente, mas depois de um tempo veio o Paulo, ele é social media lá na linha, e falou, vamos fazer um negócio diferente hoje. E daí foi a primeira vez, a gente foi no Jardim Botânico, eu lembro que tava um frio, mas daí ele falou, vamos gravar sim, hoje. E daí a gente saiu, gravamos, ficamos a manhã toda gravando lá, e no fim das contas deu um resultado que a gente não esperava mesmo, porque antes dava, tipo, poucas visualizações, poucas curtidas. E na primeira vez que a gente fez nesse modelo já, meu Deus, explodiu, assim, de um jeito que a gente nunca tinha visto, né? E daí a gente decidiu continuar. A gente quer fazer por Curitiba, assim, pelos principais pontos turísticos de Curitiba. E daí começar a ir para a região metropolitana, Pinhais, Piraquara, enfim. Quando vê, ela tá lá em Marilândia do Sul, apresentando, né? Mas Por que excelente. Marilândia do Sul? Marilândia do Sul é a cidade da minha família, os Proença originais. Ele foi bem Proença. específico. É. Marilândia. É, Maringá, Ela fica Londrina e tal, lá mas pros Marilândia do lados Sul. de Londrina. Mas eu queria saber, então, tem uma história aí que diz que você e o grupo Ninter 2 criou uma web rádio Ah, é? e que ela foi uma das maiores web rádios de Curitiba. Pois é, cara, tomou proporções que a gente não imaginava. Quando eu falo pra vocês, e já falei muito pra Júlia também, em off, assim, pros meninos que eu tenho oportunidade de conversar, acredite no potencial que você tem. A gente acreditou, mas a gente não imaginava que ia chegar nisso. Essa história que eu contei do Ninter 2 me lembra muito do Linha News aqui. A gente era organizado também, a gente organizava de uma forma e... Lembra que eu comentei com você que a gente precisava voar? Sim. A gente criou uma web rádio, a gente quis seguir nesse caminho de internet, porque, pô, a pandemia estava chegando, enfim, já tinha chegado, na verdade. Então a gente criou em 2019 uma web rádio chamada Pop FM Curitiba. Por que FM se não tinha frequência? Porque era FM, a gente queria colocar. É pra ter aquele gostinho de rádio, glamour, né? aquele Tá glamour. certo. Então a gente criou, a gente conseguiu encontrar, a gente encontrou um rapaz que foi um investidor do projeto, um empresário mesmo, que investiu no projeto por 1 ano e meio. A gente montou um estúdio igual vocês aqui, parecido com vocês, de web rádio, com câmera, com tudo mais. A gente tinha programação ao vivo de segunda a segunda, até no final de semana. E era todo mundo voluntário, ninguém ganhava nada. Todo mundo ia por amor ao jornalismo, Sim. para praticar aquilo que a gente queria. E era uma grade, eu montava essa grade junto com outro menino muito bem estruturada. Tipo, de segunda a sexta era entretenimento com jornalismo. Começava com o jornal de manhã, vinha aquela programação musical na hora do almoço, mais um jornalzinho à tarde, para relembrar de noite. E final de semana era mais bate-papo, tinha transmissão de futebol. Então, assim, era bem dinâmico. Você que direcionava. Isso, eu que direcionava. E a gente começou a ganhar dinheiro com isso aí. Opa, né? Isso é bacana. Todo mundo quer uma graninha, né? É. E aí a gente, além de fazer esses projetos, esses programas dentro do estúdio nosso, a gente ia pra rua gravar reportagem, que era a essência nossa. Então, cara, a gente catou um celular, criou a página do Facebook com 100 pessoas. Chegou um ano depois, estava com 50 mil pessoas já seguindo. A gente entrava ao vivo das ocorrências de rua. Tipo, alagamento, o ônibus bateu no carro, mataram um cara aqui no centro. Tipo, a gente entrava ao vivo pela rede social. E aí, tipo, meu querido amigo do Plantão 190, do 147 News fazem hoje, a gente fazia também.
E aí a gente começou a praticar, literalmente na prática, o que a gente aprendia na sala de aula. E ela virou uma empresa. A gente tinha um projeto dentro da própria rádio que chamava Toque Cultural, que era um rapaz que apresentava um programa cultural mesmo, Sim. que entrevistava as bandas de rock de Curitiba. Que massa. Então, toda terça-feira a gente tinha um pocket show dentro do estúdio acústico. O cara trazia o violão, trazia um carrom e cantava ali por 2 horas com a gente. A gente divulgava os bares de Curitiba, todos os bares, o Tucker Row, o Crossroad, todos os bares de rock que tinha em Curitiba, eles pagavam por isso, porque tinha resultado, tinha retorno. Então a gente ganhava grana, cara, ganhava uma grana. E daí, assim, parou por conta da pandemia, porque não tinha mais como a gente se manter. Porque daí, cara, ficou difícil para as pessoas anunciarem. Tudo que vocês sabem da pandemia ficou difícil para as pessoas anunciarem, cortaram a publicidade. A sala que a gente estava era um coworking, então a gente era a turma do fundão. Mas, cara, na frente tinha agência de marketing, tinha agência de publicidade, tinha agência de modelo, todo mundo faliu por conta da pandemia. Sim. E daí não tinha como a gente pagar uma sala de 5 mil reais no Batel. Ah, não dá mesmo. Não dava. E daí a gente encerrou. Um caso parecido aconteceu lá na revista Referência, onde eu trabalho, que são várias revistas, essencialmente do setor madeireiro de base florestal, e tem 2 que são de outros nichos, que são da área condominial e a revista Voi. Revista Voi é sobre cultura, moda e tudo. E em 2020 ela também teve que ser cancelada por conta da pandemia. Eu acho que a pandemia, gente, se vocês olharem para o passado, já vai fazer 10 anos daqui a pouco que a pandemia tá aí, que veio para mudar a vida de todo mundo. E foi só por causa disso que ela se encerrou. E você tinha falado, né, que a gente comentou que foi a maior, por vários quesitos. Porque a gente tinha... Geralmente, quando se fala web rádio, quando você entra no site web rádio, é um programa gravado, é musiquinha tocando o dia inteiro. Não, a gente estava lá falando, igual a gente tá falando aqui. Melhor é a graça do ao vivo. A gente estava falando aqui, tipo, era muito legal. Terminava um programa, começava o outro, a galera que estudava na faculdade de manhã vinha à tarde, a gente estava de tarde, dia de manhã. Então, a gente conseguiu, através da Uninter, transformar ela como um curso de extensão para quem estava lá. Então, a gente ganhava horas complementares, então já ajudava na hora complementar. Então, ela era maior porque teve um dia que a gente teve 330 mil acessos no streaming. Simultâneo, de pessoas ouvindo, assim, era algo assustador. Era algo surreal. 330 mil dá o quê? Quantos bairros de Curitiba será? Cara, Curitiba é 2 milhões, né? Cara, eu acho que dá ali, tipo, entre cidade industrial e, sei lá, um pouco do pelo fazendinha menos ali. 20% de Curitiba. Mas assim, era todo o Brasil e mundo, né? Porque a gente tinha um trabalho de marketing e divulgação muito forte, né? Tipo, impulsionar no Radiosnet, que tem um site ali de web rádio, enfim. Então, se transformou na maior por conta disso e virou uma coisa assustadora. Tanto que daí, quando a gente começou a produzir conteúdos na rua, as emissoras de TV começaram a pegar nossos conteúdos. Aí pensa que legal. Ver o nominho nosso lá na época, na televisão, assim, era bacana, cara. Sim. Era legal. Um ponto que você ressalta bastante, avançando um pouco na conversa, é o factual. Porque você é do jornalismo factual. Aconteceu agora, você tá lá. Um monte de gente me pergunta, Kainan, como é que você consegue chegar nos lugares tão rápido assim? A gente chega. Teletransporte. Eu acho que assim, hoje em dia, se alguém falar pra mim, Kainan, você quer fazer outro tipo de jornalismo? Eu faço. Pode falar pra mim lá fazer futebol, pra ir lá fazer cultura, já fiz. Esses dias me fizeram ir mostrar um bar viking dentro do shopping do shopping Jockey Plaza. Um frio de menos 30 dentro do lugar, eu escorreguei no escorregador lá ao vivo. E depois que eu saí do ar, eu fui pra rua fazer um homicídio. Mas assim, o jornalismo factual, gente, o próprio nome já diz, né? É o fato agora. Tudo pode acontecer. Às vezes eu saio de casa sem saber para onde eu vou. Sim. Vamos a um exemplo recente? A explosão que teve agora em 4 Barras, naquela empresa. É isso que eu queria conversar mesmo. Então. Primeira entrada ao vivo nacional. Meu Deus, cara, essa foi uma responsabilidade gigantesca. Porque aquele dia, né, já teve outras coberturas recentes também, muito, muito impactantes para mim. Mas essa de 4 Barras eu acho que também foi por vários motivos. Claro, por ter realizado o sonho de entrar pro Brasil, porque o nosso jornal que eu trabalho, o RIC Notícias Manhã, ele é estadual. Já é uma responsabilidade grande. Sim. Vamos usar um outro exemplo. O Balanço Geral. Ele é só para Curitiba. Já é uma responsabilidade muito grande, porque são 3, 4 milhões de pessoas alcançadas. Toda uma região está assistindo. Entendeu? Então, nesse dia em específico, eu entro na emissora às 5h30 da manhã. Né? Esse é meu horário, gente. Jornalista tem que acordar cedo, tá? 5h30 da manhã eu entro na emissora. A explosão aconteceu 5:45. Então, eu saí da sede da RIC TV, eu trabalho sozinho, com tripé, celular,
carro da emissora e vou pra rua. E tenho o meu rádio do bombeiro. Quando eu saí da emissora e vim aqui pro lado do centro, que geralmente a gente fica aqui, né? Quem é do Factual fica aqui mais pro lado do centro, porque se acontece alguma coisa, a gente já tá mais próximo, é mais fácil de sair. É por isso que chega tão rápido. Exatamente. Eu escutei, gente, o eco da explosão. Eu escutei o eco da explosão, aquele bum. Falei, o que é isso? 5 e pouco da manhã, calma, assim, Curitiba não tem essa questão de você ouvir barulhos de explosão, Sim. né? E daí começou a vir as informações através do rádio dos bombeiros, de uma forma que eu nunca vi na vida, os bombeiros desesperados, falando, prioridade para 4 barras, prioridade para 4 barras, explodiu. Falei, o que explodiu? O que aconteceu? E aí alguns amigos que moram em 4 barras, moram ali em Piraquara, já começou a me ligar, falando da explosão, e eu fui para lá. Essa comunicação dos bombeiros é por meio de... Então, é uma comunicação que, teoricamente, não vou dizer que é ilegal, mas ao mesmo tempo ela é legal. É um rádio transmissor de retransmissão da frequência do bombeiro. Uhum. É assim que a gente trabalha para poder ouvir as ocorrências, senão a gente não consegue, porque não tem sala de imprensa a mais, não tem mais assessoria, porque, na verdade tem, mas não tem como era antes, online, 24 horas, o cara mandando ali, porque tinha um grupo dos bombeiros, mas todo mundo começou a entrar. Quando eu falo sim. todo mundo, a sociedade, a comunidade começou a entrar, então entrou tudo quanto é tipo de pessoa, entrou bandido no grupo, entrou gente de má fé no grupo do bombeiro, então Sim. pegava as informações, entendeu? Então eles fecharam. E nesse dia eu fui o primeiro repórter a chegar no local da explosão. Ainda estava aquela muvuca da empresa sendo evacuada, uma ambulância chegando para cá, ambulância chegando para lá. A gente não sabia o que tinha acontecido, se tinha ou não explosão, porque eu não tinha visto nada destruído, era lá no fundo. Tinha muita neblina, então o primeiro prédio da empresa ali da Enaex tinha destruição, a gente não tinha visto ainda. Sim. E aí, como eu tinha chegado, o jornal já estava no ar, né? A gente acabado de começar o jornal, eu tinha que, como eu trabalho sozinho, eu tinha que me atentar ao meu diretor falando para mim, Kainan, entra, eu preciso que você entre agora, porque a gente tem que dar informação, tá todo mundo perguntando, tá a gente mandando mensagem para emissora, e você precisa entrar com o que você tem. E é nessa hora que eu tive que fazer o improviso. Isso localmente, né, pro jornal nosso aqui. Uhum. E aí eu não sabia o que falar. E nessa hora que eu falo pra você, já falei pra Júlia, falei pra muita gente, é a jogada de cintura do jornalista. O factual, você tem que narrar o que você tá vendo. Sim. Sim. É o que eu estava vendo. É quase o que como que eu se tô estivesse indo pro rádio, né? Por mais que a pessoa esteja assistindo ali. O que eu tô tem vendo ali? A empresa está sendo evacuada, a ambulância do bombeiro tá chegando, tem gente se abraçando, chorando, e houve uma explosão agora há pouco. E eu fiquei repetindo aquela informação. Não desse jeito, né, gente? Fui contando ali, né? Porque imagina, parecendo repetidor ali, não dá certo. E aí, as informações foram chegando, eu consegui colocar no ar, através do meu próprio celular, o bombeiro conversando por ligação, então eu furei todas as outras emissoras naquele momento já com a informação inicial. Sim. E aí começou Deu a chegar. plantão. E aí começou a chegar. A gente tava com o jornal no ar, não era nem plantão. Começou a chegar 15 feridos. Já aumentou o negócio. 7 desaparecidos. Sim. Chegou o secretário de segurança Nossa. do estado. Falei, o negócio saiu do Realmente controle. grave. É grave. E aí, nesse meio tempo ali, entre 8h30 e 8h40, foi a hora que a emissora, e eu agradeço muito, deixo registrado aqui a confiança do trabalho meu, recebeu um pedido de São Paulo, porque daí todos os sinais de todas as afiliadas da Record ficam numa sala lá em São Paulo. Então tem um carinha que fica olhando todas as emissoras e vê o que está no ar, Sim. no horário local. Pô, tem um negócio grande. Já ligou para Curitiba, falou, vocês têm repórter lá? Temos. Só que assim, gente, eu sou um vídeo repórter. Sim. Eu entro via celular. Geralmente uma entrada para rede é com a câmera ali, com um cinegrafista e tal, porque o cara vai mostrar e parará. Não, você vai entrar, Kainan. Eu falei, o quê? Eu falei, como assim eu vou entrar para São Paulo? Quando a gente fala São Paulo, é rede, é o Brasil. Sim. E assim, você vai ter 1 minuto e 27 cravados para falar a informação que você tem. Gente, meu link estava marcado para 8h56. Eu estava com as informações todas na ponta da língua, já, que era o que eu estava apurando ao longo da manhã. Só que nesse meio tempo entre fechar, que a gente chama fechar o sinal para São Paulo, e já me preparar para entrar, veio o secretário de segurança, saiu lá de dentro da empresa. Sim. Falei, ele tem informações novas. E aí eu tive que ir lá pegar essas informações novas. E foi a hora que ele falou que tinha gente morta. Sim, Então, foram 9 vítimas ao 9, todo. só que ele não confirmou naquele momento de manhã, Não tinha né, que como. tinha gente fatal.
E aí, assim, gente, eu tive que me virar nos 30, porque eu tive que mudar todo o planejamento que eu tive que falar, porque, para não estender muito, se eu falar para o público de Curitiba, para quem é daqui, que uma empresa explodiu em 4 barras nas margens da BR-116, no bairro Taos, quem é daqui vai saber. Agora, se eu falar esse mesmo texto para quem tá lá no Tocantins, quem tá lá na Bahia, os caras não Que querem... é 4 barras. Os caras não querem saber. Então, eu tive que me adaptar, ao mesmo tempo mostrar, porque eu sou o meu próprio Cinegra, e dar a informação para o Brasil inteiro sem errar, sem gaguejar, sem tremer as bases, que eu tava assim, minhas pernas que vocês não estão vendo, mas minha perna tava assim, ó, parecendo uma galinha bamba, balançando. Sim. E a responsabilidade de você falar para um país inteiro que a tua localidade está sofrendo uma tragédia. Então a responsabilidade foi grande. Foi primeiro pro Fala Brasil, Depois em pro seguida Hoje em Dia. Hoje em Dia. E aí depois eu tive entrada para Jovem Pan News TV, né, que é a TV fechada da Jovem Pan, e entrada para Record News. Foram 4 entradas nacionais Os naquele 4 dia. nacional. 4. Cara. E ao mesmo tempo eu tinha que produzir o VT pro Balanço Geral, já ia começar local, daqui, sei lá, era meia hora depois. Então eu tinha que fazer texto, mandar as imagens, pensar na passagem. E aí, ao mesmo tempo, já tinha que me preparar para cobertura ao vivo, porque daí terminou o jornal de manhã, eu já fiquei pro Balanço Geral, porque daí veio outra equipe para dar um auxílio. Eu saí de lá 4 horas da tarde. Cara, Cheguei lá às 5:30 da manhã. foram quantas horas? O quê? Foram só sobre isso no local, né? Depois Uhum. eu tive o fechamento do material dentro da emissora. Foram 10 horas de trabalho. 10 para 12 horas de trabalho naquele dia. Caramba. Uma É. coisa totalmente inesperada, né? E realizei um sonho de criança querer entrar pro Brasil inteiro, né? Já tinha Exato. realizado que é o local. Sim. Imagina o nacional, né? E você não acorda pensando, né? Hoje eu vou falar pro Brasil inteiro. Não, né? você não acorda. Não, você não acorda. completamente inesperado. Não, e né? aquele Mas dia eu foi a tava de primeira blazer, vez. tava de blusa de frio. Poxa, tipo, poxa, se eu soubesse. A cara de Entendeu? Curitiba, né? É, barba mal Representou- feita, queria tirar Nos a barba. representou bem. Nossa, Enfim, eu é lembro isso. que de noite você me mandou mensagem, você tava exausto. quando você me mandou Tava mensagem. conversando Meu com ela, tava Deus do céu. exausto. Eu cheguei em casa assim, eu queria me desligar, né? Porque é pesado, uma cobertura Sim. pesada. Eu queria me desligar. Sim. Mas assim, foi desafiador, assim como várias outras histórias desafiadoras que eu tive nesse tempo. E é legal porque nós que estamos começando a nossa jornada, começando os estudos ainda no jornalismo, eu acho que a gente tem essa insegurança de ser tudo engessadinho. Tipo, não, tem que ser esse roteiro e vai acontecer isso. E aí é imprevisível e vai acontecendo e... Eu digo que pro factual ele é imprevisível, né? Porque tem as reportagens que você de casa assiste, que é uma reportagem pronta. Por exemplo, vamos falar de saúde, vamos falar de economia. Cara, a produção já fez uma, né? Que nem os meninos fizeram aqui, uma pré-entrevista, marcou com a fonte, o local, o horário que ele vai entrevistar. Isso já é pronto, já está produzido. As pré-informações. Mas num caso como este, do factualesco, né? Do policial, do urgente, não, você tem que montar na hora. Entendeu? Então, assim, como eu falei, eu saio de casa sem saber o que eu vou falar. Tem que pensar muito rápido. Eu não sei como é que vai acontecer no dia. Entendeu? E aí, assim, a maior dificuldade para mim não é nem fazer a matéria. É fazer o ao vivo. Sim. E detalhe, né? Tem um meme bem famoso de um tempo atrás. Ah lá, sabia. que Vamos lá. é abordando o indivíduo lá e ele responde dizendo: "Você filma e fala. É. Você é o bichão mesmo, Sou hein, bichão, doido? sou bichão. Você é o famoso bichão mesmo. A gente brinca, né? A gente brinca assim, você fala, você filma, pô, que você é o bichão. É legal, mas a gente vê também a realidade que a nossa profissão tá indo. Sim. Como a tecnologia ajuda e atrapalha. Porque no lugar ali atrás daquele celular poderia ser um cameraman que Sim. está desempregado. Consegue entender? Sim. Tem um pai de família que não está trabalhando. Então eu estou fazendo todo aquele trabalho além do repórter. Dependendo da situação, ser vídeo repórter não ajuda. Sim. E querendo ou não, te toma tempo. Exato. É. Porque um cameraman, ele vai lá dar o detalhe, ele tem o olhar. Eu tenho que ter o olhar da imagem e o olhar do texto. Então, toma um tempo maior. Sim. Então, assim, a gente é o bichão, a gente brinca que é o bichão. É difícil, gente? Porque eu não sou um vídeo repórter parado. Eu fico feliz que muita gente se espelha na forma que eu faço. Eu sou um vídeo repórter dinâmico. Sim. Eu não gosto de ficar parado. E a emissora, a RIC, ela deu essa liberdade de eu falar no ar, dá licença, eu vou tirar aqui meu celular do tripé, eu vou virar aqui a imagem e vou mostrar para vocês aqui.
Geralmente o vídeo repórter é paradinho, gessadinho, né? Quietinho. Não, eu vou lá, eu vou andando e mostro tudo. Entendeu? Exatamente. E, inclusive, nessa sua experiência de vídeo repórter, fiquei sabendo que você estava ali na beira da estrada quando um homem passou com o caminhão e buzinou. Meu Deus, esta buzinada que vai ficar história marcada da pro buzinada. resto da A famosa vida. A buzinada, famosa né? buzinada. Ganhou proporções que ainda ganha até hoje, que eu não acreditei. Porque, Quantos assim, milhões de visualizações? cara, se for somar a minha rede social mais aonde todos os outros portais que postaram, acho que bate aí já uns 5, 6 milhões. Eu vi o corte, o que a Banda B postou já tinha 1,3 milhões. Só Já. o que a Banda B postou. Só que a banda me postou. Sim. Já entrou ao vivo lá num dia em 4 barras. Foi antes ou depois? Foi agora, faz 2 semanas isso. Faz 2 semanas. Faz agora recente. Foi depois de Foi 4 depois, barras, foi né? depois. É que assim, aquilo lá acontece com muita frequência. Jornalistas, amigos, jornalistas Tem um monte, futuros, coleguinhas que vão virar jornalista. Você que quer ser repórter de televisão, o pior lugar é gravar na beira de rodovia. Pior lugar. Mas já aconteceu outras vezes comigo, de caminhões buzinarem. Lá na TV eu já sou conhecido como o repórter da buzina, enfim. No meu aniversário, as meninas das redes sociais pegaram um compilado de buzinas, fizeram aquela homenagem linda. Sim. Nesse caso em específico, para não estender muito, eu estava passando o áudio e fechando, né, o vídeo, a imagem, o sinal para a emissora para entrar ao vivo logo na sequência. Então, e daí eu deixei gravando. Porque daí eu tenho um processo ali que uma outra hora eu explico, que é já o ao vivo já gravando, já para depois eles editarem e já ficar algo para você não perder tempo. E quando eu estava ali passando o áudio, que foi esse vídeo que vocês viram ali, o pessoal viu na rede social, passou o caminhão e estamos aqui na BR-100 Fofó, e eu dei uma risada assim, totalmente aleatória, totalmente espontânea. Falei, cara, isso aqui ficou legal. Vou guardar. Parei a gravação, falei, vou guardar, deixa aqui que depois eu vou guardar. E, cara, eu fui pra casa, trabalhei, fiz tudo aquele dia, gravei, depois de 200 tentativas, gravei lá na beira da rodovia e fui pra casa. E eu falei, vou postar no meu TikTok. Eu tinha 10 pessoas no meu TikTok, eu só criei pra assistir vídeo. Vou assistir vídeo. Soltei aquele trechinho lá, sem legenda, sem nada. Gente, eu sentei no meu sofá e fui assistir televisão, jornal. E meu celular começou a apitar, e notificação. Falei, o que tá acontecendo, né? Quando eu fui ver, o meu TikTok viralizado. Em 15 minutos, estava com 310 mil visualizações no meu TikTok. O vídeo mais visto do meu TikTok tinha 20 pessoas. Caramba, você vê como que é o algoritmo. O que está acontecendo? E aí, beleza, né? Fechou. Quando eu vou pro meu Instagram começou a vir notificação, e aí uma das notificações era, ô, meu amigo, me desculpa, eu sou o caminhoneiro que buzinei lá na tua reportagem. Eu peço desculpas para você. Falei, não, cara, que isso? Não precisa pedir desculpa, né? Jamais, foi muito legal. Falei, eu vou te mandar um vídeo, eu espero que você goste. Quando ele mandou, eu esqueci já. Eu me tese, viu? Eu sou pranome, eu sou péssimo. Quando ele mandou que ele tinha gravado de dentro da cabine ao mesmo momento, eu falei, não é possível. Não, foi eu vou assustar aqui, ó. Isso é muito legal. Eu fui atrás pra saber se era mesmo. Eu fui ver lá a minha gravação de novo e era exatamente ele. Quando eu juntei os 2 vídeos e soltei os 2 depois, aí que viralizou. Aí viralizou de vez. Oh, e essa foi a melhor parte. Tem as 2 visões, a sua e a É. dele lá. E Tinha que ter os dois um do lado do outro, assim, E vou paralelo. dizer aqui em primeira mão para o Jornaloves, já está pré-programado do encontro de nós 2. Que legal. Ah, isso que é legal. Eu já descobri onde ele mora na região metropolitana aqui de Curitiba, mora em Piraquara, eu achei que ele morava em outro lugar. Então, já, em breve vai ter o vídeo do encontro. Eu ia perguntar o nome dele, mas vamos fazer surpresa. Vamos deixar pra RTV mostrar no nosso E lugar. o legal é a risada completamente espontânea dos dois. E todo mundo falou que Os foi dois, igual. você rindo lá fora e ele lá rindo lá dentro. Isso que é o Foi mais algo legal. assim, foi algo aleatório. Claro, gente, eu brinco, o pessoal fala, você tá famoso. Não tô famosinho, gente. Eu sempre brinco, sempre falo que eu busco reconhecimento do meu trabalho, nunca fama. O Sim. jornalista não tem que buscar fama, reconhecimento pelo teu trabalho. Sim, Quem quer fama vai fazer novela. sim. Jornalismo não é lugar pra você ter fama. Eu já falo isso. Só que eu viralizei e fui reconhecido pelo meu trabalho de uma forma que eu não esperava e tô aí.
Sim. E Kainan, eu vi você nos comentários explicando pra galera que você era um jornalista que gravava com Exato, celular. o pessoal, todo mundo perguntando, mas cadê teu câmera? Foi o caso de 4 barras, o pessoal de São Paulo perguntou, pô, parabéns pelas imagens, dá parabéns pelo teu câmera. Eu falei, obrigado, sou eu mesmo. Entendeu? Foi assim, excelente. E essa repercussão de toda essa história aí, ela chegou aí para além do Paraná, porque normalmente é mais voltado chegou. aqui, mas lá fora também sai, né? Chegou, foram vários portais, não só no estado, mas teve portais fora, aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, vários lugares que postaram. Vários lugares que postaram o material, o Sim. vídeo. Vieram pedir autorização, enfim, em vários lugares. Pô, isso foi, ou 4 barras foi em agosto? Foi agora em agosto. Foi em agosto, esse aí também. Basicamente, agosto. agosto foi o mês foi que o Brasil te conheceu, Foi um né? mês que o Brasil conheceu esse maluco aqui. Que bacana. Ô, Júlia, e você quando vai gravar na rua, a galera fica tipo, olha, a mocinha tá gravando. sim. Não, o povo fica passando atrás, dando tchau, É. não sei o quê. E Sempre tem. Eu Não. sou um... tem várias histórias. Às vezes, quando a gente vai gravar, teve uma que a gente foi gravar lá na Rua da Música. E daí a gente tava gravando lá, e daí um casal começou a brigar ali atrás. E daí a gente ficou assim, parado, Muito bom. tipo, esperando bom. eles terminar de brigar, né? Falta torando. Né? Sempre tem muito que bom. já Daí falta ficou torando. só eu e... Já acabou, Jéssica? Ficou só eu e a Fabiane tava gravando pra mim no dia, a gente ficou bem assim, paradinho, assim, tipo, Muito bom, muito bom. sem graça, né? Mas sempre acontece alguma coisa. Na rua é tudo bem imprevisível. O tempo, as pessoas, mas é bem O teu divertido. humor, se tiver O de teu bom humor. Mas é bem mais divertido gravar na rua É. do que gravar num estúdio, assim, é muito mais legal. E essas imprevisões, assim, essas coisas tornam tudo muito mais legal do que Exatamente. ficar ali paradinho, engessado numa sala, sabe? E sem contar que às vezes você conhece pessoas que você nunca Sim. conheceria, né? Com Por certeza. exemplo, Isso. o caminhoneiro. Uhum. E virei amigo do caminhoneiro. Amigo pessoal, conversa com A ele gente conversa, constantemente. a gente tricota, ele fala da vida, qualquer outro assistente que tem ele manda, já virou minha fonte. Então... Ele ainda buzina para outros repórteres? Buzina. E agora todo mundo que passa por mim buzina também, pelo amor de Deus. Tá louco? Buzina e tem que gravar também, né? Mas que bacana. Claro que assim, acontecer de novo, acho que é 0,1% de acontecer de novo da mesma forma, né? Mas foi legal. Excelente. Tá, agora dessa parte a gente faz um corte, tá? Porque agora me sumiram as palavras. É que eu só queria pegar um ponto aqui. Normalmente é que lá na revista a gente tem bloco 1, bloco 2. Então a gente para, entendi. Se descansa deixar aqui, a gente vai e rodar a volta. madrugada conversando aqui. cara. Eu queria Tá pegar um bom. pouquinho da tua parte pessoal também, conhecer também, que você já contou um pouco da tua infância, né? Uhum. Mas é que é muito misturado uma É. coisa a outra, né? Oi? Sim, aham. Sim, 45 minutos, beleza. Tá. Beleza, pode Perfeito. fechar 1 hora então? Perfeito, então. Tá certo, em qual parte que tá aqui? Vamos lá. Tá excelente. Cadê? Eu tinha botado aqui uma parte do teu hobby. Olha, os poucos que nós temos, né? Porque falta tempo, né? Tipo a mocinha da rede social lá, ela tá lá. Assim, não falta tempo. Ah, sim, eu queria pegar uma parte do impacto emocional das coberturas que você tem que querendo ou não, abala bastante. Eu já queria ter pego essa parte lá no 4 barras. Né? Então, era sobre isso que eu ia falar. Foi Então, assim, peraí. o começo do seu dia já começou ali com aquela notícia e foi o dia inteiro com aquilo. É que assim, é como eu falei, a gente não espera a notícia chegar, qual é a informação que vai vir, o que você vai cobrir naquele dia. Meu primeiro pensamento era, cara, deve ter amigos meus ali dentro, porque eu conheço gente que trabalha ali. Né? Poderia ser amigos meus ali dentro. E eu vi as pessoas familiares chegarem. O que mais dói no nosso coração é ver os familiares chegarem ali. Sim. Desesperados, sem saber o que estava acontecendo, vindo perguntar pra gente. Porque como a gente era o repórter, automaticamente as pessoas acham que a gente tem todas as informações ali. Sim. E a gente não tinha informações, porque a empresa não queria se manifestar, os bombeiros estavam lá dentro ainda. Então foi criando na minha cabeça uma questão, um pequeno drama emocional das pessoas. Mas eu já consegui lidar melhor com essa situação do que uma outra que eu cobri há um tempo atrás, que foi na Serra do Mar. Sim, é na Serra do Mar que eu queria que você contasse dessa história pra gente. Eu acho que esse de 4 barras foi um desafio grande, porque, né, para o Brasil, enfim. Mas o da Serra, gente, foi ano passado.
abril de 2024? Foi logo quando você entrou, Foi não logo que foi? eu entrei, uns 2 meses depois que eu entrei. Eu acho que daí foi assim pra chegar com o pé na porta mesmo. Uhum. É bem resumido por causa do tempo, teve um acidente na 376, na Serra do Mar, em Guaratuba, no ano passado, onde um caminhão sem freio acabou tombando em cima de uma van, e essa van transportava jogadores de futsal pro Rio Grande do Sul. E esse acidente aconteceu durante a madrugada, e naquela noite eu não tinha dormido muito bem. Eu acordei, sabe quando algo tá estranho? Eu acordei mais cedo do que o horário que eu já acordava. Na época, né, ano passado eu entrava, o meu primeiro horário na RIC foi 3h30 da manhã. Eu entrava 3h45 na RIC. Então eu acordei 2 e pouco da manhã, e eu ia dormir 8 horas da noite. Olhei o celular, muitas mensagens do acidente, a serra tá fechada, é acidente grave. Eu fui mais cedo pra RIC, cheguei lá, peguei meu material, peguei o carro e falei, cara, eu vou, seja o que Deus quiser. Só que tem um detalhe, gente, é meio da serra, você não sabe se tem sinal de celular, é uma situação, tava chovendo muito. Olhei no mapa, tinha ali poucos quilômetros de fila, falei, dá pra chegar. Consegui chegar até o posto da PRF com muita dificuldade, em Tijucas do Sul. Péssimo sinal de celular, minha primeira entrada foi pro telefone. E aí, assim, eram crianças, gente. Eram todas crianças, na faixa dos 13, 14 anos. E aí eu consegui chegar exatamente no ponto do acidente com a ajuda de Deus e a ajuda ali da polícia, porque foi algo muito surreal. Uma chuva que Deus mandava. Eu encostei no carro da ETV e falei, Deus, manda um sinal de celular aí só para mandar informações lá pra emissora. E eu consegui entrar ao vivo. Com o resgate ali dos bombeiros na minha frente, eu fui o único repórter do estado no ponto do acidente. Aquele dia eu fiquei das 4 e pouco da manhã até 6 horas da tarde naquele lugar. Sim. Esse sim me marcou muito. E tudo E isso porque você se Eu fiquei uma arriscou, né? semana sem dormir. Nossa, imagina. Pela situação, por ver aquela cena de destruição. Eu vi os corpos Nossa. lá sendo retirados. Então, assim... E era um negócio que abalou toda a região sul do país, entendeu? Que envolvia histórias de pessoas que estavam buscando pelo seu sonho, entende? Adolescentes que estavam ali querendo só ser jogadores de futebol e acabaram tendo o sonho interrompido por um imprudente no trânsito que veio de São Paulo e ia para o Rio Grande do Sul sem freio numa carreta. Sim. Se não fosse as condições ali de sinal, por como era na Serra do Mar, quase que entraria ao vivo nacional também. Quase que entraria. Só não entrei porque daí a gente tava... O celular é mais complicado para meio de serra, o sinal tava caindo um pouco. Então a afiliada nossa da Record Santa Catarina, eles vieram no sentido oposto. Com a câmera, com o mochilinho. Então a equipe deles entrou para São Paulo, para o Nacional, com equipamento mais potente, né? No meu caso, eu entrei mais pro local. Mas a RIC TV fez uma coisa inédita. A gente encerrou o nosso jornal. Como eu era o único repórter das 4 principais aqui de Curitiba, a gente interrompeu o Fala Brasil e entrou de volta com mais 20 minutos de jornal local. Sim. E a gente, exclusivo, cobrindo ali no local debaixo de muita chuva. Tá no meu Instagram esse trecho, assim, que eu vou guardar pro resto da minha vida. Mas é uma cobertura que foi muito exaustiva pela história. A gente acabou se envolvendo na história, porque era um local no meio do nada. Eu, dei tudo de mim. Eu caminhei 4 quilômetros para chegar lá, com o equipamento nas costas, torcendo para ter um sinal. Sim. E eu consegui. E mostra para nós, estudantes de jornalismo, que essa área não é só você... quero entrar no jornalismo para aparecer na TV. É muito mais, porque você tem que... você precisa lidar com a situação emocional. E o pior, foi logo quando você entrou na RIC, em questão de meses, você já estava lá na Serra do Mar cobrindo. Né? Eu acho E que assim, arriscou? até hoje, acho que foi a cobertura mais difícil. Sim. De exaustivo, de cansaço, psicologicamente e mentalmente, assim, porque eu só tava com um objetivo, eu preciso entregar esse conteúdo. Sim, e o legal é que as pessoas ali em volta te ajudaram também. Me ajudaram. Para voltar pro carro da TV, eu tive a ajuda de um motociclista. Uma carona para voltar, porque eu não ia conseguir subir de volta a serra caminhando. Sim, para mostrar que o jornalismo também é ser humano, né? É. E inclusive, já que a gente está falando disso, queria conhecer um pouco mais do Kainan Lucas, não repórter da RecTV, mas Kainan Lucas, né? Você tem hobbies, né? Inclusive, eu fiquei sabendo que você gosta bastante, tem um contato com a natureza, gosta de estar na natureza, né? Ultimamente estou devendo, mas eu gosto muito de estar em contato Mas em com a rodovia natureza. agora, né? Rodovia. Eu gosto de ir para parque, gosto de ir para um parque, assim, tipo Parque Barigui, Jardim Botânico, os pontos turísticos de Curitiba e relaxar. Sim.
ver a natureza, ver as pessoas, ver a movimentação, de esquecer um pouco do trabalho, apesar de que o trabalho não nos larga nem quando a gente está de folga, né? Então, eu gosto muito de estar em contato com a natureza. Eu acho que, assim, se eu for resumir para você, é deitar debaixo de uma árvore, pegar lá o meu celular, um fone de ouvido e é isso, ouvir uma música. É isso. Meu segundo hobby é tocar violão. Eu gosto de tocar na igreja. Eu canto na igreja já há 15 anos. Sim, eu vivo vendo nos seus 15 status anos. do WhatsApp. 15 anos a gente tenta cantar alguma coisa na igreja. Uhum. Né? E minha família. Acho que são os 3 bases, pilares que eu gosto. Natureza, a minha fé e a minha família. A fé Quando é eu não essencial. estou Você é trabalhando. católico, né? Sou católico. Aí quando eu não estou trabalhando, é essas 3 coisas que eu gosto. Inclusive, você tinha me contado que você tem uma viagem que você considera marcante, que você fez, que foi a viagem da sua vida, né? Foi para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, né? Exatamente. Foi em 2000... Eu entrei na RIC em 2024. 2023 eu fui para Aparecida. Sim, Cada um tem tua fé, respeito muito, mas eu fiz o meu pedido, né? sim. Para Deus, para minha santa de devoção, que de tanto eu bater na porta, de tanto não, falei, cara, uma hora vai abrir. Eu não puxei saco de ninguém, eu não fiquei implorando, eu deixei fluir para a oportunidade chegar. Sim. E até que 2024 foi quando veio mesmo uma ligação no meio da tarde, assim, Kainan, a gente tem uma vaga para você. E ela veio. E eu tô aqui hoje. E eu sei que foi muito pelo que eu pedi. E você foi... Quem que teve fez a ligação para você foi o Eduardo Escola, não foi? Foi. A gente tinha um contato muito grande já antes de entrar na RIC. E ele é uma pessoa incrível, uma pessoa do bem, um coração enorme, que eu já ajudava a emissora com alguns conteúdos, até que surgiu a oportunidade que eles precisavam de alguém para o Jornal da Manhã que relatasse, né, que fosse nos locais. Tinha só o cinegrafista. O que eu faço hoje, mais repórter não tinha. Só tinha o cinegra. Então ele entrava com a imagem ao vivo, o Escola narrava do estúdio. E eles sentiam falta de alguém ali falando. E aí surgiu a oportunidade, a emissora me chamou para uma conversa, no primeiro momento eu achei que eu tinha feito algo de errado, porque eu mandava conteúdo para eles, né? Falei, meu Deus, devo ter mandado alguma informação errada, aconteceu alguma coisa. Até que surgiu a oportunidade, surgiu a proposta, e em 24 de abril de 2024 foi quando eu fiz o meu primeiro ao vivo. Boa data. Meu primeiro ao vivo no RIC Notícias Manhã, pro estado todo, com a escola me chamando, e eu tava no ar ali. Até o minuto que eu entrei no ar, ninguém sabia. Ninguém sabia que eu tinha sido contratado pela RIC. Sim. Só quando eu entrei no ar. Por quê? Por opção minha. Porque eu Sim. acho que o que você quer pra tua vida, você não tem que espalhar pra ninguém. Realmente. Você entende? Entendo. E, inclusive, nessas férias aí agora de 2025, você também teve ali uns freelancers para a Banda B, né? Que também é do Grupo Henrique. Então, foi um contato com a rádio, né? Uhum. É o que eu já faço na TV, só que sem imagem. Foi uma experiência diferente. Foi uma experiência diferente. Na Banda B, eu faço a edição do material, a locução do material, mais a gravação de rua, né? E mais o conteúdo pro portal. Isso que é mais legal, porque como você já tinha mencionado anteriormente, você, que nem lá no caso de 4 barras, você está contando tudo que está acontecendo Exato. ali. Para quem não está vendo... Eu tenho que desenhar na cabeça do ouvinte de rádio o que eu tô vendo. Sim, Porque a televisão é imagem. O cara tá vendo que tá tudo destruído, cada explosão. E o rádio? sim. A tiazinha, a senhorinha lá de 60 anos que tá sentada bebendo o chazinho dela, ela vai querer saber. Sim. Tá. Isso foi um ponto que foi ressaltado pelo nosso professor Felipe Armata, de Rádio Jornalismo, a matéria que estamos tendo agora, que tem que relatar todos os detalhes. Tem que dar a descrição visual, a audiodescrição, como tem agora nas emissoras. Exatamente. Né? Excelente. E, além dessa viagem que você fez, você tem planos de fazer mais viagens por aí, né? Pro Nordeste, né? Agora, né, essas minhas férias foram férias não férias, né? Porque foi bem no meio tempo que eu tirei férias da TV, surgiu a proposta de fazer a Banda B, eu fui com o maior prazer do mundo, porque eu era um moleque que ouvia a rádio Banda B e eu estava trabalhando lá dentro. Sim. É totalmente aleatório, bem diferente. E era uma realização também. E o grupo proporcionou essa opção, esse desejo de entrar na Banda B. Eu já faço também a Jovem Pan News, que é um outro nicho, que é um nicho totalmente político, né? Então, as minhas férias foram férias não férias, como eu falei.
Então, a próxima eu quero tirar para viajar mesmo. Sim. Eu quero conhecer primeiro aqui o Brasil, né? Região ali, Rio de Janeiro, que tenho desejo de conhecer. Depois pro Nordeste, subir um pouco ali pro Norte, voltar pro Sul. E depois, lá na frente, quando a gente tiver condição financeira, monetária para isso. Porque não pense que eu ganhe, a gente ganha igual o William Bonner, porque a gente não ganha. Né? Mas lá, daqui um ano e meio mais ou menos, é planejar pro exterior daí. Porque eu quero fazer minha pós, né? Pós de rádio e TV. Sim, Óbvio, William né? Bonner, que agora vai pro Globo Repórter. Óbvio, também, né? Que eu quero fazer rádio e TV, Informação né? bem recente, né? E para terminar aqui contigo, qual que é a sua visão de futuro? De futuro, eu continuar sendo quem eu sou. Sim, Construir o Kainan Lucas jornalista desde o primeiro dia que eu comecei. Eu sou muito feliz onde eu estou hoje. Agradeço muito ao Grupo RIC pela oportunidade. Porque tudo que eu faço lá dentro é por amor à profissão e por dedicação ao grupo. Ao todo, né? Não é só o Kainan que está no vídeo. Ali tem a produtora, tem o editor de vídeo, tem o revisor do áudio, o editor de texto, enfim. Tem a galera das redes sociais. Então, minha visão de futuro é ser lá na frente que eu sou hoje. e entrar ao vivo de novo, né? Quantos mais ao vivo estiver, melhor. Mas eu tô deixando a vida me levar. Sim, Se eu for pra fora daqui, a vida vai me mostrar. Mas não é um desejo que eu tenho agora. sim, Eu sou feliz aqui, sim. sabe? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, independente do lugar. E na área acadêmica você também planeja fazer uma pós-graduação, né? Isso, eu quero fazer minha pós de, se tiver como, né? E não sei se tem ainda, não fui pesquisar, preguiça. De rádio e TV, Sim. que virou minha paixão. E TV se- primeiro e o rádio em segundo, né? Sim. Mas é minha paixão os dois. E se tiver mais oportunidades, por exemplo, para São Paulo, né, que é onde fica o Nacional, você Deixa a vida me levar, como diria Zeca Pagodinho, né? vida leva aí. Vida leva eu, né? Excelente. E a Júlia Glovach também, a gente queria saber, né, qual que é a tua visão de futuro? Eu acho que a minha visão de futuro é me tornar uma jornalista com credibilidade. Não importa no ramo que eu esteja, assim, sabe? Eu quero que as pessoas vejam ali meu sobrenome e falar, eu acredito nessa garota aí. Glovach é um sobrenome diferente, né? Vai Glovach. estourar fácil. E, inclusive, né, vamos deixar aqui, porque Kainan Lucas, cadê o sobrenome desse homem, né? Eu vou falar aqui, o nome dele é Kainan Lucas Salvático, sem acento no A. Exatamente. E Wirth, é alemão, né? Você Exatamente. tem descendência alemã. Exatamente, descendência alemã. Que bacana. Assim, é distante ou tem alguns que seguem ainda? Na verdade, cara, eu não sei muito bem. Minha mãe não me contou muito sobre isso. Aham. Mas é mais puxado pro lado dos meus avós. Né? Meus avós têm uma descendência mais de alemãos. Fugiu a palavra agora aqui. Da Alemanha, né? Descendência da Alemanha. Sim. Daí foi puxado, né? O Salvático é da minha mãe e o Wirth é do meu pai. É mais como uma homenagem pros meus avós, né? Eu sei bem como é que a família do meu pai, eu pergunto qual que é a nossa origem, e eles falam, é dos bugres. Dos Só falam assim, bugres? é dos bugres. Dos bugres. Mas muito interessante. Bom, eu queria continuar conversando, né? Mas Não, vai ter que ter o episódio Vai ter 2 que aqui. Dois, três. mas a gente, quem sabe você está sempre convidado a participar. Muito E, bom. inclusive, Eduardo Escola aí, o homem que trouxe o Kainan para RIC, a gente tá falando Fica com o você. convite. Fica o convite, viu? Venha participar com a gente. Agora a gente vai dar início ao podcast Jornal Lovers. Vamos fazer novos episódios em breve com mais repórteres, com todo o pessoal que é da área da redação, rádio, TV, do jornalismo, né? E sem contar que você que está assistindo pode deixar a sua sugestão. Exatamente. Inclusive, não conseguimos organizar nessa primeira vez, mas queremos fazer a interação com o público também. Inclusive, o Kainan agora vai interagir com o público lá fora. Vamos. Que a gente tá com o pessoal aqui fazendo jornalismo hoje, né? Bom, gente, obrigado pelo convite de todos. Desejo sucesso, alegria pro Jornal Lovers. Conta comigo no que precisar. E eu acho que a mensagem finalzinha que eu quero deixar para vocês é: se dediquem, se joguem. O jornalismo, ele é uma área incrível para você que quer fazer. E faça com amor e faça do teu jeito. Sim. Faça como você tá aprendendo na faculdade. Porque a faculdade é o berço para você aprender tudo. E lá na frente, quando vocês estiverem na área, vocês vão lembrar, olha, valeu a pena tudo que eu vivi. Passar fome, tomar chuva, dormir na aula, aquele professor chato, professor legal, valeu a pena. Eu acho que, eu falo por mim, valeu a pena tudo que eu vivi de 2016 até hoje.
Sim, o mais legal do jornalismo é que ele é prático desde o começo. Desde o primeiro dia de aula, a gente entrou no estúdio aqui no primeiro dia de aula, e desde isso, e você quer viver o jornalismo fora da faculdade. Eu não sei como que é nos outros cursos. É isso. Mas o jornalismo, você quer viver o jornalismo aqui, você vai sair daqui, você vai continuar vivendo o jornalismo. A gente, a Tracy e eu, a gente fica conversando o tempo todo, elaborando o cronograma, vamos sair. Ontem mesmo a gente estava gravando lá no Museu do Expedicionário, sai do Museu do Expedicionário, vem pra faculdade, sai da faculdade, planeja, e assim vai. Já tá pensando no próximo, já quer ver como ficou pronto, já quer ir pro próximo. A gente tá aqui no podcast já pensando como vai ser a edição, como vai ser o próximo, e é isso. E é um espelho. É que nem você tinha falado lá do teu projeto do Inter 2, se for que nem o no Inter 2, se for que nem a tua Olha, se for, eu vou ficar feliz que serviu de exemplo pra galera, né? Sim. Mas, um abraço pra todos, sucesso pra vocês têm talento, já falei. Vocês têm talento, essa galerinha tem talento. Essa galera nova aqui Não que eu sou velho, né, gente? Mas essa galera mais nova do que eu. É um mercado novo, é um fruto novo que vem pra modificar o jornalismo. Deixa eu ressaltar, este homem aqui é de 11 de junho de 1997. Ele tem 28 anos na... Uma cara de neném com cara de 60, mas tudo bem. A Juliana Paiva, nossa Jornal Lover, né? A nossa vovó Jornal Lover é mais velha do que o Kainan Lucas. Muito bom. E quero ver esse podcast crescer ainda mais, porque quando começa um projeto de faculdade, com amor e dedicação do jeito que essa galera tem tudo pra dar certo. Um abraço. Exatamente. Muito obrigado, viu, Kainan? Valeu. Valeu. É isso aí. Valeu. E também agradeço a Júlia Glovachi, que esteve aqui com a gente, né? A garota Aline, né? Falei demais, não deixei ela falar muito. E, claro, tem que dar o momento da mensagem pra ela também. Gente, quero agradecer muito por vocês terem me convidado aqui, por ser uma das primeiras a estar aqui também. Responsa, né? A primeira convidada. A primeira. E eu quero agradecer também ao Kainan, que ele é um dos jornalistas que, assim, tem mais me apoiado, me dado dicas. E agradeço mesmo essa amizade que a gente construiu aí. Temos mesmo, amizade fora daqui. Sim. Isso que nos deixa felizes é, tipo, ver o presente e o futuro lado a lado. O jornalismo... Ainda estou no presente, tá? Beleza? E isso é tudo. Muito obrigado a você que assistiu o podcast Journal Lovers. Convido você mais uma vez a se inscrever, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola no universo do jornalismo. Em breve nós teremos mais um podcast Journal Lovers com mais um convidado. Vamos ver se Eduardo Escola vem aí, né? Gostaria de deixar mais uma mensagem, Terce? Acompanha aí. E no Instagram também. Acompanha no Instagram, @jornalovers. Isso. Nós estamos fazendo vários projetos muito legais em várias áreas culturais, do esporte. Então, o que você gosta tem lá. É, uma pequena chamada, né? Tem que ter a chamada. Jornal Esporte, temos já um podcast pro lado esportivo. Nós temos vários apresentadores aqui, Enzo, Gabriel, Amarildo Júnior, não vou conseguir mencionar todos agora. E também temos o Pauta Turando, que é sobre as notícias ali do mundo das celebridades. É uma hora venenosa com outro nome. Em breve a gente conta... Judite, Cecília Comel, olha aí, ó. Um dia a gente conta a história do nome do Pauta Turando, beleza? Bom. E temos muito mais pra aqui agora em breve, viu? Então acompanhe o Grupo Journal Lovers, acompanhe a nossa iniciativa Journal Lovers e fique por dentro de tudo que rola aqui no nosso universo do jornalismo, tá? Um abraço pra vocês e até mais. Tchau. Ihu!